ok? Comunhão. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 23 até o versículo 33. Hoje eu vou pregar sobre o tema Seja Bíblico. Eu quero apontar aqui rapidamente 2 erros, 2 comportamentos e também 2 ações da igreja. Mateus capítulo 22, versículo 23 até o versículo 33, diz: quando eles ouviram essas palavras, maravilharam-se e deixando-o, foram pelo seu caminho. No mesmo dia vieram até eles os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e os interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse, se um homem morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a esposa dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro casou-se com uma mulher e faleceu, e não tendo descendência, deixou a sua esposa para o seu irmão. Da mesma forma, o segundo e o terceiro até o 7º. E por último de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Pois todos a tiveram. Olha que interessante. Usaram o Pentateuco para questionar Jesus, e da mesma forma Jesus usou a palavra, usou o Pentateuco para mostrar que eles não estudavam as Escrituras. E Jesus, ele respondeu. Jesus respondendo, disse-lhes: vós errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles usaram a Escritura para questionar Jesus em relação a uma ideia teológica deles. E da mesma forma, Jesus usou a Escritura para falar que a verdade. Sabemos que essa multidão ficava admirada com o ensino de Jesus, porque Jesus, ele ensinava a verdade. E a verdade é impactante, não é mesmo? A verdade, ela é profunda. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. O homem que ouve a verdade, recebe a verdade, ele passa por uma transformação, ele recebe a transformação de Deus em sua vida. Quando nós ouvimos a verdade, quando nós ouvimos o Evangelho realmente muda algo dentro de nós. Por isso que a igreja deve avançar na pregação do Evangelho, porque o Evangelho é a verdade. A verdade muda a sua vida, muda a sua mente, muda o seu comportamento. A verdade muda tudo na sua vida quando você realmente abre o teu coração para seguir essa verdade. Então existe sempre uma multidão que admirava o ensinamento de Jesus, porque Jesus pregava a verdade. Mas admirar uma verdade é uma coisa. Eu posso admirar uma verdade e não seguir essa verdade. Eu posso ouvir uma verdade e não seguir essa verdade. Eu posso ouvir a palavra de Deus, saber que a palavra de Deus é verdade para a minha vida, para a minha família, e não cumprir, não seguir a palavra de Deus. Então não vai adiantar nada. Ok? Para a minha vida, porque a palavra, ela sempre vai ser a palavra de Deus. Ok? E a Bíblia diz aqui 2 erros para nós. Coloca para mim, Rodrigo, o slide, por favor. E a Bíblia coloca para nós aqui 2 erros. E eu citei aqui os 2 erros. Quais são os 2 erros? Primeiro, não conhecer as Escrituras, ou seja, estou a falar da Bíblia, da palavra. Tem algo aqui que eu não preciso nem pregar, não é necessário pregar, mas muitas vezes nós temos que pregar. O que o pastor deveria pregar mais? O que os líderes deveriam ministrar mais? Tem coisas que é tão lógica, tão simples de entender. Eu não tenho que pregar, eu não tenho que falar para você, querido, leia a Bíblia.
Eu não tenho que falar para você, olha, você tem que estudar mais a palavra. Isso tem que ser automático, isso tem que ser hábito, isso que tem que ser normal na minha vida. Mas essa palavra é tão profunda, e Jesus ele combateu aqueles saduceus, aqueles homens, dizendo, em relação ao conhecimento da palavra, apontando aqui esses dois erros, dizendo, não conhecer as Escrituras, ou não conhecer a palavra de Deus, é um erro grave. Você que não conhece a palavra, é um erro. Você que não leva o conhecimento da palavra para dentro da tua casa, é um erro. Se você não ensinar os teus filhos a palavra de Deus, é um erro. É um erro. Porque nós precisamos do conhecimento da palavra para combater as heresias, para combater os falsos ensinos. Então você tem que ter esse hábito, você tem que trazer esse hábito da leitura, do conhecimento da palavra de Deus para a sua vida. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus, e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus, ela nos confronta, a palavra de Deus, ela nos edifica. Você tem que estar dentro de um ambiente onde a palavra é pregada, onde você é confrontado, onde você é tocado pelo poder da palavra de Deus. Se você está dentro de um ambiente, esse ambiente só agrada o teu ego, não te ofende em relação ao teu pecado, alguma coisa está errada dentro desse ambiente. Porque todas as vezes que eu leio a palavra de Deus me confronta. A palavra de Deus, ela me discipula. A palavra de Deus, ela me inspira, ela me corrige. Então a palavra de Deus, quando ela é pregada, quando a verdade de Deus ela é pregada, ela toca no coração do homem, ela toca no teu coração. Então precisamos estar nesse ambiente, porque é nesse ambiente que vai gerar a transformação para a tua vida. Não queremos aqui pessoas, simplesmente pessoas que talvez venham porque um culto ali é legal, ali tem uma participação, tem uma equipe lá de músico, cantam bem, o pastor fala umas coisas bonitas, né, agrada o meu ego. Não, isso não vai conduzir a sua vida para a eternidade com Cristo, mas glorifique a Deus quando o pastor prega a verdade toca no teu coração, e você fala, essa palavra está mexendo com a minha vida, esta palavra está confrontando o meu pecado, essa palavra está gerando uma mudança no meu interior. Daí você deve glorificar o nome do Senhor, porque é a palavra, é o poder da palavra. É o poder da palavra. E outro erro que Jesus apontou e não conhecer o poder de Deus, né? Esse poder, o poder do Senhor. O poder é de quem? De Deus. O poder é dele. O Senhor, ele faz o que ele quiser fazer, porque o poder é dele. Eu posso estar na presença de Deus em espírito e em verdade, confiando nele, porque eu sei que o poder pertence a ele. E através do seu poder, ele pode fazer grandes coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se ele fizer, eu vou glorificá-lo. Se ele não fizer, eu vou glorificá-lo. Amém? Mas uma coisa eu sei, o poder pertence ao nosso Deus, o poder pertence a Ele, é Ele que está no controle de todas as nações, de todos os povos, Ele está no controle desta igreja, Ele está no controle da sua família, e você pode glorificar a Deus dizendo, o poder pertence ao Deus que eu sirvo. E muitos erram porque não conhecem o poder de Deus. E devemos conhecer o poder de Deus. Algumas igrejas caminham para um enfoque, né, e se perdem no outro, porque muitas igrejas caminham para o conhecimento, estudam muito a Bíblia, isso não está errado, estudar a Bíblia, ir na escola bíblica, participar, fazer seminário teológico, só conhecer a Bíblia, mas esquece do outro lado, esquece da parte do poder de Deus, cresce de um lado e do outro lado não.
E a Bíblia diz, crescei tanto na graça como no conhecimento. Se você ler muita Bíblia, ler, estudar a Bíblia e não orar, e não cuidar da sua vida devocional, e não ter intimidade com Deus, você vai ficar muito intelectual, mas zerado na intimidade com Deus. Eu não posso estar aqui na frente simplesmente trazer um conhecimento bíblico para a igreja, somente o conhecimento bíblico. Não, eu preciso buscar, eu preciso orar, eu preciso ter intimidade, porque não é só o conhecimento, é o poder da palavra, é o poder de Deus, é o poder que transforma nossas vidas. Então a minha intimidade com Deus faz uma grande diferença. Não que eu sou melhor que você. Porque alguns falam, não, é o pastor, né? O pastor ele tem que saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, porque se não souber, tá feio, né? Não. Pode ser que tenha pessoas aqui que tenham mais conhecimento do que eu, e eu glorifico a Deus. Pode ser que tenha pessoas aqui que preguem melhor do que eu, e eu vou glorificar a Deus, eu não vou puxar o teu tapete. Não, eu vou dar corda para você pregar. Tem pessoas aqui que evangelizam mais do que eu, amém, vai mesmo, meu irmão. Mas uma coisa eu quero chamar a atenção da igreja, não podemos cair nesses dois erros, não podemos deixar de conhecer a Escritura, não podemos deixar de conhecer o poder de Deus. Deus, Ele é Espírito, Ele é sobrenatural, Ele está aqui sobre nós e em nós, Ele é Deus soberano e todo-poderoso, e podemos conhecer mais o Senhor, podemos. E a Bíblia diz que o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. E este é o poder que transforma vidas e que é evidente na vida transformada. É isso. Deus está transformando. Deus está transformando vidas. Eu estou vendo isso em muitos sítios, em muitos lugares. Deus transformando pessoa, tocando o coração de pessoas. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus pode, irmãos. Mas a igreja tem que fazer a parte dela. Nós temos que fazer a nossa parte. Daí eu chamo a atenção da igreja para os dois comportamentos na vida das pessoas. O primeiro comportamento, seja bíblico ou ser bíblico. Primeiro comportamento, seja bíblico, ok? E o segundo comportamento, oração. Dois comportamentos na minha vida que eu preciso praticar, dois comportamentos que precisamos trazer para a nossa vida, trazer para a nossa casa e para a nossa vida. Primeiro, eu tenho que ser bíblico. Tudo na minha vida eu preciso passar pela Bíblia. Eu tenho que viver a palavra, tenho que orar a palavra. E segundo, é a oração. A Bíblia diz em Tiago capítulo 5, versículo 16, que a oração de um justo é poderosa e eficaz. E eu não tenho dúvida disso. Hoje eu já orei por duas pessoas, o irmão Carlos que está a participar, não está aqui, Deus está usando aqui o Victor, mas o Carlos não está aqui porque ele está enfermo. Então, através da nossa oração, e sabemos que Deus é poderoso, a igreja ora nesse momento e Deus pode tocar na vida do irmão Carlos e curá-lo em nome de Jesus. Você crê nisso? Deus pode fazer isso. Tem outro irmão que não está aqui, o André. Levei ele na semana para o hospital, ele está a passar mal. Eu não sei se ele está a participar em direto. Mas da mesma forma, nós servimos aqui, nós estamos em adoração aqui nesta noite. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso. A igreja ora nesse momento e Deus visita o André lá na sua casa e cura ele, liberta ele em nome de Jesus. Você crê nisso? A igreja tem que se mover nisso, porque a igreja precisa ser bíblica. Precisamos ser bíblicos. Precisamos nos mover em oração. E qual é o poder da oração? Qual é o poder da oração? Primeiro, eu tenho que entender que Deus é o poder por trás da oração. Não é que a minha oração ela é poderosa. Cuidado com a idolatria aí, viu? Não, só recebo a oração do irmão Jefferson, porque ele é poderoso. Se ele orar, acontece.
por trás da oração do Jefferson, existe um Deus poderoso. Você não tem que idolatrar homem, nem mulher, nem profeta, nem profetisa, nem apóstolo, nem pastor, nem evangelista, nem diácono. Você tem que adorar o único Deus que merece toda a honra e toda a glória. Porque por detrás da oração da igreja existe um Deus poderoso. Deus está por trás da nossa oração. Então quando a igreja ora, Deus cura. Cura as doenças físicas, psicológicas, emocionais, sofrimentos, sofrimento espiritual. Deus liberta da opressão espiritual do diabo. Através da oração, Deus liberta as pessoas dos vícios. Através da oração, Deus fortalece, Deus toca, Deus ajuda. Através da oração, você recebe força para perdoar. A oração de arrependimento nos traz o perdão de Deus, e quando oramos, Deus também nos ajuda a perdoar outras pessoas que nos machucaram. Isso aí é a oração. Se tem oração, tem perdão. Se tem oração, tem libertação. Se tem oração, tem fortalecimento. Se tem oração, tem poder de Deus. E outro ponto, quando nós oramos, Deus, Ele é poderoso para fazer milagres no nosso meio. Tudo isso pode acontecer. É Deus, sabe, se movendo, a igreja se movendo. É a igreja orando, a igreja tocando as pessoas, tocando as nações. É o mover. A Dulce colocou uma mensagem lá num grupo dos líderes. Achei muito interessante aquela mensagem, aquele pastor lá é muito profundo. Seja a resposta, é desse jeito. Seja a resposta na vida de uma pessoa. Não seja um problema na vida de uma pessoa. Não seja luta na vida de uma pessoa. Seja a resposta na vida de uma pessoa. Se uma pessoa está precisando de uma oração, vai lá, ore. Se a pessoa está precisando de uma ajuda, vai lá, ajuda essa pessoa. Não fica dependendo só do pastor. Quando o pastor chegar, ele vai fazer, ele vai orar. Não, está errado. Uma igreja saudável, ela se move, se movimenta em nome de Jesus. E eu oro nesta noite para que o poder de Deus toque na sua vida hoje em nome de Jesus. Você crê nisso? Então Deus pode fazer isso. Não há limites para o poder de Deus. Ok? Deus responde às orações. Deus já abriu caminhos na água. Deus mandou fogo do céu. Deus ressuscitou mortos. Deus multiplicou comidas. Deus abriu portas de prisões. Deus mudou o tempo. Deus mudou a minha história. Deus também mudou a tua história. E por isso que estamos aqui nesta noite. É isso. Eu termino esse ponto e entro agora. E falo para a igreja as duas ações da igreja. A primeira ação da igreja é o discipulado. A primeira ação da igreja é o discipulado. E esse aqui eu estou muito preocupado. Porque o discipulado é fundamental dentro de uma igreja. Se a igreja de Taipas praticar o discipulado no modelo de Jesus, em um ano, nós temos que mudar de espaço. Temos que sair daqui. Porque o discipulado gera multiplicação. Imagina cada pessoa aqui discipulando uma pessoa. Imagina você discipulando uma pessoa, você com a Bíblia na mão, sendo bíblico, você tendo um devocional, orando, e você discipulando uma pessoa, porque você ama aquela pessoa e deseja que aquela pessoa vá para o céu juntamente contigo. Um ano, esse espaço já não vai caber às pessoas. Todos precisam ser discipulados. Eu sou discipulado 2 vezes por semana. Eu tenho um discipulado com o pastor José, às 11 horas da noite, lá do Brasil, aqui. Tenho um discipulado com um velhinho. Tem mais de 80 anos. Mas é um discipulado pesado. Eu não sei se todos aqui aguentariam o discipulado com ele. Ele é pesado.
E depois, toda quarta-feira, eu tenho um discipulado com o Clodoaldo, meu pastor que vocês conhecem. Toda quarta-feira, ele me discipula. E eu gosto disso. Eu penso que não é o pastor que tem que ficar correndo atrás de você para discipular você. Eu penso que é você que tem que procurar o pastor e falar, pastor, eu quero que o senhor me discipula. Eu quero aprender. Principalmente os líderes. Todos nós líderes precisamos ter discipulado, precisamos ter mais conhecimento bíblico, precisamos nos relacionar, precisamos estar juntos. E às vezes o discipulado não precisa ser no gabinete pastoral. Eu já falei aqui para os irmãos, o discipulado não acontece no púlpito da igreja. O discipulado não acontece na pregação. Eu já cansei de falar para a igreja aqui, uma pregação por semana não vai resolver. Tem pessoas que vêm uma vez por semana na igreja, não vai resolver. Você precisa de ter um discipulado. E sabe onde que acontece o discipulado? O discipulado acontece à mesa. E se tiver um bom café ainda, é melhor ainda. Se tiver um bom café, né, Bruno? Daí o negócio fica fixe. Mas o discipulado acontece na mesa, à mesa. Ali comendo, tomando um café, conversando. Como que está o teu casamento? Como que está a tua vida financeira? Como está o teu coração? Vamos orar juntos. Vamos estar juntos. É isso. E precisamos disso. O discipulado acontece assim, dessa forma. Nós sabemos que isso é bíblico, porque Jesus ele não juntou uma multidão. Quantas pessoas que Jesus reuniu ali? Quantas pessoas? Hã? Quantas pessoas? 12. Muito bem. Esse é o processo que precisa acontecer no nosso meio. Qual é o processo que precisa acontecer no nosso meio? Encontrar Jesus Cristo. Quem já encontrou Jesus aqui? Quem teve encontro com Deus? Ter o encontro com Deus, depois seguir Jesus no caminho. Isso é discipulado. Discipulado é assim. Sentamos à mesa com um bom café e aprendemos de Jesus a vida. Daí você vai crescer. Você vai se fortalecer. Você se tornará um crente mais seguro, mais confiante. Um crente discipulado. Não é qualquer vento, tempestade, luta, prova que vai tirar você do caminho do Senhor, mas você vai resistir. Vai resistir o mal, vai resistir o pecado, vai resistir o mundo, vai resistir tantas coisas que não vai tirar você do caminho, porque você está sendo discipulado, você está debaixo desta palavra, você está debaixo do poder de Deus. E precisamos viver dessa forma. E o segundo ponto aqui, aliás, antes de entrar no segundo ponto. Primeiro o encontro com Deus, depois seguir Jesus no caminho e depois anunciar Jesus aos outros. Esse deve ser a vida de todo cristão na terra. Se resume em poucas palavras: encontro com Deus, seguir Jesus no caminho e anunciar Jesus a outras pessoas. É basicamente isso. Deus chama você para um encontro com Ele, depois você precisa seguir os passos de Jesus, e nesse caminho com o Filho, você anuncia o plano de salvação aos outros. Isso tem que acontecer, esse processo tem que acontecer na minha vida. Se isso não acontecer na minha vida, eu tenho que orar mais, eu tenho que entender mais da palavra de Deus. O discipulado é fundamental para o crescimento, para a maturidade da igreja, ok? Nós não queremos aqui oba-oba, não queremos aqui apenas movimento. Se Deus quiser fazer um movimento aqui, aleluia, glória a Deus, mas nós queremos aqui uma igreja saudável, uma igreja que caminhe debaixo do poder da palavra de Deus, uma igreja que ame o próximo, uma igreja que adore a Jesus sobre todas as coisas, e isso vem através do discipulado. Toda semana eu preparo o curso de discipulado e coloco lá no grupo. Aliás, desde que eu cheguei no Brasil não tenho colocado, porque eu sei que assim, o único PG que está ali certinho, não é só porque eu estou lá não, mas é o PG de Vizela, está lá certinho. Toda semana um discipulado. Poucas pessoas aqui estão participando desse discipulado, poucas.
Poucas pessoas. E é algo estrondoso, maravilhoso. Estou aprendendo bastante. Não vou desistir. Toda semana eu vou escrever e vou colocar lá. Toda semana eu vou atualizar. Toda semana eu quero aprender mais. Poucas pessoas têm participado. Mateus 28:19 diz: vão e faça discípulos. Nós estamos a viver num tempo que é onde a igreja, ela se movimenta na atração. Ela investe na multimédia. Fica tranquilo, Denis, que eu não vou pregar contra o seu departamento. A igreja investe na multimédia, né? A igreja pinta as paredes, a igreja investe, né, em tantas outras coisas, microfone, a igreja contrata músicos, a igreja investe em tantas coisas, e nada contra isso, isso é maravilhoso, eu quero isso para Taipas, claro que eu quero isso para Taipas. Então é a atração, chamar a igreja, chamar pessoas para dentro, venha, 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 mas a Bíblia não fala nada disso. O que a Bíblia diz? Vão e faça discípulos. Me ajuda aí, pega na mão do seu irmão aí, pega na mão dele e fala assim: nós precisamos cumprir esta palavra. Fala assim: vai e faça discípulo. Vai e faça discípulo. É isso que Deus quer da sua igreja na face da terra. Nós estamos a orar: Senhor, Maranata, venha, Senhor, buscar a sua igreja. Não aguentamos mais esse mundo perverso, perdido. Mas, da mesma forma que nós clamamos, vem Senhor, o Senhor também fala no nosso coração que existem povos, multidões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar do Evangelho. A igreja, ela precisa se despertar. Eu penso que Deus está tocando nesse país, nessa nação. Deus está tocando em Portugal. Deus está levantando uma nova geração nesse país. E Deus está dizendo: vão e façam discípulos. Não membros de uma igreja, mas discípulos. Não seja membro de uma igreja, seja discípulo. Jesus procurou alcançar uns poucos. E chegou às nações. E nós, pastores, queremos, né, uma multidão. Vaidade nossa. Nós procuramos alcançar todos. E ficamos com alguns. E Jesus alcançou uns poucos. E foi às nações. Por causa do discipulado, um a um, sem pressa. Há 4 anos, eu já fiz aqui 4 anos e 6 meses que eu estou cá. Glória a Deus. Não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui, Carol. Se é 10 anos, 20 anos. Né? Deus me livre. Pastor, vai embora logo. Não sei quanto tempo. Mas enquanto eu estiver aqui, irmãos, eu vou bater nessa tecla. Vão e faça discípulos. Vão e pregue esta palavra. Vão e anuncie o Evangelho de Cristo. Vão e toca outras pessoas aqui em Taipas, em nome de Jesus. Deus está tocando no seu coração, em nome de Jesus. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você aceitou. Jesus trouxe você para a salvação. Você recebeu a palavra de Deus. Não é para você ficar na sua zona de conforto, quietinho, caladinho. Eu sou envergonhado, tenho vergonha. Não. Que o Espírito Santo te levanta hoje, em nome de Jesus. Que Ele incomoda a sua vida. Que Ele tira o teu sono nas madrugadas, que Ele levanta você de madrugada, incomoda você, e que Deus fala assim: levanta meu filho, servo preguiçoso, porque eu quero te usar tremendamente nessa terra. Deus quer fazer isso, bradar no teu coração, porque Ele está bradando no meu coração. Muitas vezes o Senhor não me deixa dormir nas madrugadas, eu tenho que levantar, tenho que orar e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, que o Senhor também possa incomodar a igreja de Taipas, levantar esta igreja em nome de Jesus, com o poder de Deus, não com o poder do homem, mas com o poder de Deus, para que o Evangelho possa alcançar outras pessoas aqui nessa vila, no nome de Jesus.
Você que é líder, Deus te chamou para a liderança dessa igreja, que essa palavra toque no seu coração, que Deus te levanta em nome de Jesus. Fala, eu não aceito esse desânimo na minha vida, não aceito esse abatimento na minha vida. Pastor, eu vou desistir, pastor, eu estou cansado. Não ouve a voz de Satanás, ouve a voz do Espírito Santo, porque é Ele que te fortalece, é Ele que te levanta. Porque a dúvida está com Satanás. Agora a convicção, a certeza, Hebreus capítulo 11, está com Deus, está com o Espírito Santo, é a convicção. A tríplice ordem missionária, que é discipular, batizar, ensinar a discipular. E a segunda ação da igreja é o evangelismo. Jesus mudou-nos. Jesus mandou-nos a contar a todas as nações as boas novas, mas não temos feito isso. Não temos feito isso. Arthur, sala 3. Ele nos chama para sermos pescadores de homens, mas preferimos o quê? Observar. Observar se está fazendo tudo direitinho. Deus não te chamou para você observar. Deus te chamou para você ser um pescador de homens. Levanta, sai da sua zona de conforto. Chega. A igreja de Itália precisa avançar o nível que Deus quer para esta igreja, em nome de Jesus. Ou nós avançamos, ou avançamos. Em nome de Jesus. E eu quero terminar, coloca o último slide, Rodrigo, por favor. Eu quero terminar com essa palavra. É pesada, mas é verdade. Outra palavra, outro texto, outra parte, a última parte. Tem outra última parte ou não tem? Não tem? Será que nós somos egoístas? Será que nós somos egoístas? Ore e peça coragem ao Senhor. Ore e peça coragem ao Senhor. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Surgiu a oportunidade, prega o Evangelho, prega sem dó, sem medo, receba coragem de Deus em nome de Jesus, não seja um crente egoísta, ore e peça coragem. Você quer orar para Deus nesta noite? Quer orar? Vamos orar junto? Vamos orar junto, amém? Levanta a sua mão assim, vamos orar junto. Senhor, me dê coragem, em nome de Jesus, me dê coragem para eu discipular pessoa, para eu pregar o Evangelho, para eu orar mais, para eu ser mais bíblico, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você com essa mensagem.